Vamos conferir como são os personagens, a história e a dublagem do filme de The King of Fighters. Oi. Sim, eu juntei toda a minha força e assisti ao filme de The King of Fighters. Que, mano do céu, é o pior filme que eu já vi na minha vida. Eu tenho mais de 40 anos. Eu assisti muito filme já e não tô exagerando. É o pior filme que eu vi na vida. Pensou no filme ruim? The King of Fighters é pior. Vamos começar conferindo os personagens aqui e um pouco da história. Eu já vou avisando que eu não posso passar trechos do filme porque dá problema com direitos autorais. Então eu vou mostrar mais imagens paradas mesmo, né? E quando der eu coloco um trechinho ou outro assim pra mostrar alguma coisa. E a gente começa aqui com a Mai Shiranui, é a atriz Maggie Q, que é uma excelente atriz, pelo que eu vi, ela faz vários papéis já, mas como Mai aqui, eu acho que, assim, ela não tem tantos atributos assim, se é que você me entende. Ficou devendo, né, porque Mai é Mai, ela tem as suas marcas registradas. E logo no começo do filme, ela tá lutando contra o Mr. Big, que é esse cara aí, mano, olha. Inclusive a roupa da Mai ficou bem diferente, olha só. Ela tá parecendo uma... E aqui o Mr. Big que a gente tem, olha só, Mr. Big com cabelo, sem óculos escuro e só com uma barbichinha aqui no queixo, cara. Então, assim, os caras nem se esforçou pra chegar perto do personagem, né? É o Sam Hargrave, eu não conheço ele, mas colocaram ele com uma roupa social e um sobretudo ali. Ah lá, ele tem os pedaços de pau igual o Mr. Big tem, mas só colocaram um cara com uma roupa social, gravata amarela e um sobretudo, mano. Fora que a coreografia da luta é bem fajuta, viu? Se você pegar as coreografias de luta do primeiro filme de Mortal Kombat, é bem melhor. Esse filme de The King of Fighters aqui é de 2009. E um detalhe é que a Mai tem poder de choque aqui. Ela não tem leque, ela não tem fogo em lugar nenhum. E ela solta poder de choque. Ela dá um chute de choque, faz umas ondas de choque com a mão. Eu falei, ué, quiseram colocar o Benimaru com a Mai junto ali, mano? E aí a pose da Mai aí com o Mr. Big caído ali, ó. Essa roupa dela, realmente eu não gostei, mano. Agora imagina um cara fazendo cosplay desse jeito aqui, ó. Você nunca vai saber que ele é o Mr. Big se não falar o nome dele. O personagem ele tem que ser reconhecível no primeiro instante, assim. E esse aqui, adivinha quem é? Só olhando você não vai saber nunca, mas é o Yori Yagami. O japa com o cabelinho amarrado pra trás. Assim, japa, na verdade, ele é coreano, eu acho. O nome dele é Will Yoon Lee. E ele tá ficando com a Mai aqui. Eles têm um namorico aqui. Olha só, eu acho que o cabelo dele amarradinho ali tem um quê de vermelho, assim, né? Um resquício de Yori. Eu acho. Não sei se é impressão minha, se é a qualidade do vídeo que tá ruim pra caramba também. Aí, ó, eles estão ficando, mano. E eles chegam numa festa do torneio e o segurança é o próprio Mr. Big. Só pra dar um contexto aqui, eles não lutam no mundo real, tá? Eles colocam um fone de ouvido e se teletransportam pra uma outra dimensão pra lutar. É tipo um bagulho meio Matrix, assim, que no mundo real não acontece quase nada. Mas lá no mundo dos The King of Fighters, da outra dimensão, eles têm os poderes tudo lá. E esse aqui na esquerda, ó, no carro, é claramente você consegue saber. Se você é fã da SNK, você sabe ali, ó, de primeira que é o Terry, né? O Terry é um agente da CIA aqui, ele tá investigando o torneio The King of Fighters e tá atrás do Rugal, essa é a equipe dele, ó. Ó o Terry ali, ó. E esse cara aqui se chama David Leitch, e ele é um cara importante no cinema porque ele foi o diretor de todos os filmes de John Wick, só pra você ter uma ideia. Ele dirigiu vários filmes bons pra caramba e tá interpretando nessa bomba aqui, ó. E essa mulher na esquerda, né, a gente consegue ver claramente pelo vestido e pelo cabelo que é a Chizuru. Ela que é a organizadora do torneio aqui, né, meio que misturaram aqui The King of Fighters 96 com 94. Aí, ó, essa é a Chizuru. Ela é interpretada por uma atriz chamada François Ip. Eu acho que é François que fala, François Ip. Eu não conheço ela, não sei do trabalho dela. E aqui a gente tem então Chizuru, Mai e Yori, ó. Se você mostrar essa foto pra qualquer fã de jogos de luta, eles vão matar na hora, né? Vão saber na hora. Olha só. Ah, claro, é o Yori, a Mai e a Chizuru, né? Não, mano, não vai saber não, mano. Parece uma festa chique aleatória, mano. E o pessoal é levado pro palco pra ver os 3 tesouros sagrados, né? Que é o espelho Yata, a espada Kusanagi e aquela joia do Yori, que aqui é tipo um colar. Aí tem o espelho Yata aqui, por exemplo, ó. E o Yori tá explicando pra Mai por que serve os tesouros, né? E aqui a espada Kusanagi com os caras aleatórios olhando pra ela. E aqui tá falando do Orochi, né? Aqui tá representado por um dragão de 8 cabeças, mas geralmente é uma serpente, né? Na mitologia. E esse aqui é o Rugal. Essa é a primeira aparição do Rugal no filme. É um mané com sobretudo preto, um lenço vermelho em volta do pescoço. Porque o Rugal mesmo, ele tem um lenço, né? Na arte dele lá, naquela roupa normal dele, ele tem. Então acho que essa é a única coisa que tentaram se esforçar pra colocar do Rugal original, é esse lenço em volta do pescoço aí, de qualquer jeito ainda. E ele invade lá porque ele quer roubar os tesouros. Esse é o Rugal, mano. Falaram que ele parece um ator da Malhação, falaram que ele parece o Adam Sandler, dependendo do ângulo. Falaram várias coisas já dele, mano. E ele usa a espada e corta a Chizuru, viu? Aí o Yori vai atrás do Rugal, aí o Rugal tenta convencer o Yori a se juntar a ele. Onde que é o Rugal isso aí, mano? Se esse cara é o Rugal, eu sou a Blue Mary, então, olha só. Tô até mais fiel ainda, ó. Cabelo loiro aqui, ó. Que demais! E aí ele tem uma luta, o Rugal dá um couro no Yori, e aí ele se corta com a espada e usa o sangue lá. Aí o Terry chega com a arma ali, tenta impedir o Yori de atacar. O Rugal pega o colar dos Yagami lá, que é o tesouro. E aí eles entram na sala, o Rugal
Rugal desapareceu já, porque ele entrou no espelho e foi pra outra dimensão. E esse é o Yori, ó. Tá mais perto do Yori, tá com cabelinho já, ó. Só falta jogar todo o resto e pintar de vermelho. E depois a Mai vai pro hospital porque ela quer resposta sobre o que tá acontecendo e ela vai lá no hospital atrás de alguém, com Saishu Kusanagi, o pai do Kyo, que aqui é um velho que tá internado e não consegue falar, ele tá tipo... Pouco tempo depois que a Mai tenta falar com o Saishu, chega o Kyo. Olha só o Kyo. Aqui no filme ele é mestiço, tá? Ele é filho de japonês com uma outra nacionalidade. Tá parecendo um cosplay de Tom Cruise, mano, naquele filme dos aviões lá. É um ator bonitão, arrumado? É, mas não é o Kyo. Aqui o Kyo lembra que ele treinava com o Saishu, né? E pelo jeito eles treinavam karatê aqui, né? Não é nem o estilo próprio, era o karatezão mesmo, ó. Karatezão. É, não ficou legal isso aí. Ah, essa daqui é a moto do Kyo, que tá lá fora do hospital, ó. O Yori vai atrás da Mai no hospital lá, porque tá preocupado com ela. Eles voltam pro quarto lá pra falar com o Kyo e com o Saishu. É uma bagunça, é uma zona. O bagulho vai e volta, não progride o filme, sabe? E aí, quando eles veem o Saishu fica revoltado e acorda porque ele reconhece o Yori. Ai, Yagami, quero te matar, sei lá o quê. Eu falei, eita, pega, mano. O velho só teve uma reação quando vê o Yori, ó. Aí o Kyo vai lá impedir ele, e aí ele fica todo babão querendo matar o Yori, mano. Aí a Chizuru no hospital também, ó. Esse aqui é o agente dela que tá no laptop controlando The King of Fighters. Ó, o Rugal tá no meio, ludibriando os lutadores a ir pra outra dimensão lutar contra ele, pra ele matar todos, pra ele virar o rei dos lutadores. E essa daqui é a Vice. Acho que é a atriz que eu menos tive a versão no filme aqui, é a da Vice, que dava tipo, tá, dá pra deixar passar essa daí, vai. Ela tá numa yoga, numa massagem aqui com a Maturi ali, ó. A Maturi ali atrás, ó, que ficou legal até o cabelo dela, a atriz ficou legal também, na minha opinião. E elas têm uns tcharan-tcharans, assim, né? Elas têm uns... né, elas se gostam, digamos assim, né? Só que, a partir do filme, um monte de gente começou a falar que no jogo elas são assim também, e isso nunca foi verdade, nunca foi confirmado, não tem nada oficial em lugar nenhum, tá? O pessoal pegou o filme e transformou em cânone no jogo, assim, os fãs, né? Fãs, os bocó. Então é só no filme isso aqui, tá? No jogo não tem nada a ver, elas só são secretárias, só trabalharam pro Rugal. Então aqui elas fazem uns tcharan-tcharan, elas são chamadas ali pra lutar no The King of Fighters, elas decidem colocar o fone pra ir pra outra dimensão lutar. E aí elas chegam lá, quem elas encontram? Olha só, a Maturi, quem é esse cara? E a Vice também. Ah, eles trocam de roupa quando vão pra outra dimensão, tá? Eles trocam de roupa, fica com poder, é tudo, E aí elas começam a lutar com esse cara aí do hockey aí, ó, que fica de patins, indo pra lá e pra cá com um taco batendo nelas. E é o Rugal, olha só, é o Rugal que tira a máscara. Ó, tá legal essa imagem aqui. Se trocasse a roupa por uma roupa decente igual da personagem e prendesse o cabelo igual também, né? Ele tira a máscara e coloca o boné, mano. Ele parece um mano do hip hop. Isso aqui é o Rugal, mano. Ah, e como ele foi pra outra dimensão, ele ficou com um olho vermelho, tá? Um dos olhos dele tá vermelho agora. Esquece aquela história dele perder o olho pro Genitz lá e pôr um olho biônico, tá? Ele foi pra outra dimensão usando o espelho lá dos tesouros lá e ficou com um olho vermelho e é isso. Aí ele dá um couro na Vice na Maturi. Isso aqui é o Rugal, mano. Calça de motoboy, um tênis dele ali de jogar basquete, um blusão, boné pra trás e uma posição meio Kung Fu Garça doido, assim. Aí ele beija a Maturi à força lá e meio que possui ela com um beijo dele, mano. Aí a Maturi começa a obedecer ele. E aí a Vice fica implorando, não faz isso, não mata ela, por favor, eu gosto dela, eu faço qualquer coisa. Aí ele, qualquer coisa? Aí a Vice começa a ligar pra vários personagens, vários lutadores, falando, o Rugal tá chamando pra uma luta legal, vai lá, aceita o convite dele, só pro Rugal derrotar esses personagens. Só que o que acontece? Ele chantageou a Vice, olha só, pra ir lá no telefone dela, olha só os contatos, tem um Duolon, tem esse Ji-chan, que eu não sei o que é, se alguém souber me fala, tem o Ramon e a Shermie. E ela fica triste ali porque ela tá sendo, né, chantageada pelo Rugal. Aí depois disso, o que acontece? A Maturi, que já tá com lavagem cerebral, prendeu a Vice numa cadeira lá no trono. Olha lá, o Rugal dá uma bitoca nela também, né, que não mostra direito, mas aí com um beijo da macumba ele possui as duas. E aí corta pro Kyo indo visitar o pai dele, porque sim, o Saishu teve o ataque lá depois que viu o Yori no hospital e morreu. E a Mai e o Yori foram atrás dele lá no cemitério, viu? Coitado, não tem paz não. E aí a Mai fica discutindo com o Yori porque a Mai quer descobrir mais sobre o torneio, sobre os tesouros, essas coisas, e quer falar com o Kyo. Só que o Yori tá tipo, não, a gente é predestinado a ser inimigo, blá blá blá. O Yori cai fora e a Mai, que é a Maria Gasolina, vai pegar uma carona com o Kyo. Aí o Kyo chega na oficina dele com a Mai lá, aí eles têm uma discussão, e aí o Kyo, ele pega no ombro da Mai, só que a Mai, por reflexo, dá um couro nele, por reflexo, dá uma sequência de vários hits, assim, olha, deixa ele esbagaçado no chão, depois, ai, desculpa, só pra ter uma desculpinha esfarrapada, pra depois, um deslocamento de ombro ali em cima do sofá, os dois caem, rola no chão e fica assim, ó, um tchenga-tchenga, entendeu? E aí começa a rolar um clima e ela tá chifrando o Yori já. Corta pro Yori de novo nesse lugar aqui, e ele vê o Kyo chegando com a Mai na moto. E aí eles ficam bravinhos, tem discussão, é um triângulo amoroso aqui, ó. Terry chega também junto, aí eles se reúnem pra falar sobre o Rugal
Rugal e sobre a outra dimensão que as lutas acontecem. Aí o Iori vai lá e vai pra outra dimensão de propósito pra encontrar o Rugal. Aí ele chega na outra dimensão e encontra ali o Rugal no trono ali em cima e vários manequins com umas máscaras, que eu acho que eles se inspiraram naquelas estátuas de The King of Fighters 94 que o Rugal transformava os inimigos, né? Mano, o Rugal tá parecendo uma mistura de Charlie Chaplin com um cafetão, mano. Sei lá o que é isso. Aí eles têm uma conversa lenga-lenga. O Rugal manda Vai Sematuri, lavagem cerebral, pra lutar contra o Iori. O Iori leva um couro. Aí a Vai Sematuri prendem ele no chão e ele começa a virar Iori Orochi, que aqui é só ficar com o olho branco só. E ficar com mais raiva. Ele nem fica descontrolado totalmente. A Maturi, quando ela usa essa tonfa aí, ó. E a Vice, ela luta com 2 socos inglês, mano. Olha só, o Rugal com charutão, mano. Aí depois o Rugal encontra Orochi. Olha só, o Orochi é um emaranhado de cobra ali, mano. Que bagulho mal feito tosco, mano. O Iori vai falar com o Kyo de novo, lá na oficina dele. Aqui tem o Rugal com as mulheres no trono. O Kyo acaba indo pela primeira vez pra outra dimensão. E ele aparece vestido com essa luva mal feita aí de cospobre, mano, ó. Aí depois todo mundo se reúne aqui, ó. Terry, Kashizuru que se recuperou, com a Mai, com o Iori, ó. Aí eles vão tudo lá atrás do Rugal, ó. Essa daqui é a Mai, ó. E aí o que acontece? Eles cercam o Rugal e fazem com os tesouros sagrados, né? O Kyo com a espada, o Iori com aquele colar lá e a Shizuru com o espelho pra fazer um triângulo ali pra derrotar ele, alguma coisa assim, mano. E aí eles cercam o Rugal ali com os 3 tesouros ali, fazendo esse triângulo e vão apertando ali pra derrotar ele. Ele mandou todo mundo, de novo escapou do bagulho do tesouro. Aí o Kyo se levanta todo esbagaçado, parecendo um Walking Dead, mano. Olha a cara do bicho, mano. Tá tipo um zumbi mesmo. E o Rugal tinha quebrado a espada dele antes, ele pega o cabo da espada e faz a espada crescer igual o Cobra do Yu Yu Hakusho, sabe, ó? Ele faz um poder pra espada crescer ali, ó. Aí o Rugal faz um Hadouken ali com fogo pra jogar no Kyo um poderzão de fogo, mano. Só que quando ele joga, o Kyo corta o poder dele no meio com a espada e joga a espada na testa do Rugal. Olha lá, o Kyo vai jogar a espada na testa do Rugal, ó. Olha lá, cortou o Rugal no meio, bem na testa dele, e o Rugal vai explodir. Ficou desse jeito e explode. Aí todo mundo volta ao normal, que tava sendo controlado, a Vice, a Maturi, os coadjuvantes ali, ó. E o filme acaba. Eu acho que essa cara do Kyo representa muito bem o que é o filme de The King of Fighters, cara. Olha só a cara do Kyo, mano. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse filme é a dublagem, que tem umas coisas meio estranhas, assim, né? Porque, por exemplo, eles chamam o Iori direto de Iori. Iori. Você é complicado, Iori. Eu direi ao Iori. Iori deve ficar fora. Sou o último membro do clã Yogami. Já o Kyo, eles chamam de Kyo. Eu sou filho dele, Kyo Kusanagi. Kyo é um mestiço. Eu assisti esse filme e fiz esse vídeo pra você que não assistiu não precisar assistir, cara. Porque não assiste, mano, porque é ruim, é chato, sabe? Você tem que se esforçar pra terminar de ver, cara. Falam que é do mesmo nível ou pior que Dragon Ball Evolution. Esse daí eu não vi e não quero ver também, não. Qual que é a sua opinião sobre o filme de The King of Fighters? Será que vale a pena tentar lançar um novo mais fiel? Conta pra mim nos comentários aqui. Então é isso. E tchau. Sou mais Terry do que o outro. Eu sou loiro aqui, ó.